Olá, pessoal. Dando continuidade ao entendimento da aula anterior sobre o que é o trabalho. Trabalho é a representação do trabalho, né? A função social do trabalho, as transformações que o trabalho consegue promover na sociedade ao longo da história e as transformações que o próprio trabalho em si, né, também passou ao longo da história, ao longo de diferentes sociedades, né, e as suas relações com a etimologia do trabalho em si. Isso está numa aula anterior, né? Hoje estaremos dando continuidade de um breve histórico sobre o trabalho na visão de três autores da sociologia considerados pilares, né? Então, Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Veja só, o trabalho, ele basicamente, o conceito, a discussão sociológica sobre o que é o trabalho, né? Houve uma grande centralidade relacionada com duas revoluções mundiais, né? A Revolução Industrial, que fez uma transformação muito profunda na forma de se produzir as coisas deixaram de ser produzidas manualmente por artesãos, né, trabalhos manuais, e passaram a ser produzidas por máquinas, ao mesmo tempo em que a produção mudou completamente, né, fez com que também o transporte tivesse uma grande revolução, tal qual foi o modo de se produzir as coisas por máquinas, né? Assim, com essa revolução industrial, as coisas passaram a não mais ser transportadas por carroças. Veja bem, antes as coisas eram produzidas por artesãos, produzidas na mão, né? E transportadas por carroças, né? Lombo de animais. E aí a gente passou a ver toneladas e toneladas de produtos sendo transportados por trem, por exemplo. Um grande avanço, né? E ao mesmo tempo, a partir do momento em que a relação, né, do trabalho que começou a ter uma grande exploração, produção, quanto cada vez maior a intensidade da produção na Revolução Industrial, com as máquinas. A partir da Revolução Industrial, os trabalhadores passaram a ter associado a isso uma exploração do seu trabalho em si, né? A exploração em si é relacionada no ponto de vista de Karl Marx, que a gente vai ver daqui a pouco. E com esse modo de se ter o trabalho explorado, a grande força, né, a grande bomba estourando em cima do trabalhador, cada vez mais sendo exigido, a gente passou a ter um pouco à frente a necessidade de se exigir os direitos, né? Os direitos sociais, né? Os direitos básicos do cidadão, que mais à frente foram revelados nos direitos humanos franceses, e historicamente mais à frente foi basicamente a base dos grandes direitos humanos universais. A Revolução Francesa, né? Na questão do trio fantástico da norma, né, tripla, do lema triplo: igualdade, fraternidade e liberdade, né, dos cidadãos. E aí os direitos humanos foram um tópico que reequilibraram a possibilidade de se repensar essa ideia
do trabalhador ser explorado, né? Ter a grande intensificação, né, desse trabalhador apenas visto como apenas um elo, um fator no processo industrial capitalista. A gente passa a ver o trabalhador como cidadão com os seus direitos. E aí a gente, na evolução histórica pautada nesses três autores, sociólogos, né, a gente tem Durkheim falando sobre a questão da divisão social do trabalho. Aquilo que eu já falei na aula passada. A partir do momento que as sociedades elas foram tendo cada vez maior avanço no tamanho em si, né? As pessoas começaram a sair do campo em direção às cidades, começamos a ter um avanço infraestrutural da mancha urbana cada vez maior. Poxa, quanto mais pessoas vivendo num mesmo ambiente chamado ambiente urbano, a gente teve imediatamente a necessidade de se ter a divisão social, a especialização do trabalho. Cada um começou a ter a sua função social, cada um ligada ao tipo de trabalho que ia fazendo. Mais tarde foram surgindo assim as profissões, né? E assim com a grande diversidade cada vez maior das sociedades urbanas cada vez mais complexas, Durkheim relacionou isso com a divisão social do trabalho, né? Que o trabalho em si, ele promove, então, a coesão social, né? As pessoas trabalhando, cada uma com a sua função social do trabalho, cada um fazendo a sua função na divisão social do trabalho, a gente passa a ter uma maior coesão social. Max Weber, ele passa a relacionar o capitalismo ligado ao lucro, né? Agora, quem é que consegue ter esse lucro? A burguesia, os donos dos meios de produção, né? O lucro é a centralidade do capitalismo. Max Weber, ele liga o trabalho à necessidade de a religião, né? A necessidade de se ter uma disciplina, né? A disciplina vinda da religião. Porque a partir do momento que Max Weber fala que um trabalho árduo e disciplinado é o caminho que se tem para se conseguir um sucesso profissional na vida. E aí a salvação espiritual de cada um na sociedade é ligada à salvação vinda da religião, né? A questão da religiosidade, a questão da disciplina religiosa. Bom, já Karl Marx começa a entender o trabalho como a exploração, né, dos ricos burgueses, dos donos dos meios de produção, ao proletariado, ao trabalhador, né, que tem a sua mão de obra explorada pelos burgueses. Então, a gente tem o trabalhador tendo um processo de alienação do trabalho. E esse processo de alienação do trabalho, ele cada vez é maior na medida em que quanto maior for a especialização desse trabalho, menor a consciência do trabalhador no processo da produção em si total, de forma macro, a questão do capitalismo em si, a questão da relação ampla social do trabalho, dos meios de produção. Ele basicamente se torna um alienado, porque ele, se for, por exemplo, uma alta especialização, o trabalhador que
que vai fazer o empacotamento de um produto, ele simplesmente está ali fechando a caixa e pum, empurrando para a esteira de linha de produção. Fecha a caixa e pum, empurra. Ele é muito é tão especializado esse trabalho, é tão simplificado o processo que ele é facilmente substituído. Ele se torna menos imprescindível. É muito fácil substituir esse trabalhador. Então, passa a ter o processo de uma alienação da função do trabalho em si, né? E aí, nesse processo, a gente tem, como eu já disse, duas classes sociais. A classe dos dominadores, a classe da burguesia, os donos dos meios de produção, e a classe do proletariado, explorado, né? E esta exploração do trabalho tem nome. Quanto maior o lucro do patrão, quanto maior o lucro do dono do meio de produção, do burguês, né? Quanto maior a exploração desse trabalhador, e aí quanto menor o salário possível a ser pago por ele, você tem um maior lucro, em detrimento de um salário cada vez menor possível. E aí este processo chama-se mais-valia. A partir do momento que você tem a exploração do trabalho, né, pelo lucro cada vez maior do burguês, e esse lucro burguês insiste em não repassar para o trabalhador. Se o lucro do burguês é grande, cada vez maior, por que não aumentar os salários? Mas é nesse processo de se não aumentar o salário que você tem o processo da mais-valia inserido, né? A exploração cada vez maior do trabalhador. Bom, são 3 pilares da sociologia, são 3 grandes autores, e a gente associa esta aula à aula passada do que é o trabalho. Se você não assistiu essa aula, o que é o trabalho, a aula anterior, para a base desta aula, assista. Até logo, pessoal, até a próxima aula.